Em uma de suas drashot mais emblemáticas, que entrou para a história como o Sermão do Monte, Rav Yeshua de Natzrat afirma que os seus discípulos são o sal da terra. Evidentemente, ao comparar os seus discípulos a esse mineral, a associação com as propriedades dele é um tanto quanto óbvia. O sal, ele tempera o alimento. O sal, ele conserva os alimentos. Portanto, ao compará-los ao sal, Yeshua, de certa forma, está dizendo que os seus discípulos, eles estão no mundo para temperá-lo. Eles estão no mundo para dar sabor à vida. E também para conservar o mundo. Podemos ainda sugerir que, ao compará-los ao sal, os discípulos do Rav Yeshua também estão no mundo para provocar a sede. A sede no eterno, a sede no Criador. Embora todas essas interpretações e comparações sejam plausíveis, sejam corretas, existe ainda algo sutil e profundo nessa afirmação. E é exatamente sobre isso que nós queremos falar a seguir. No primeiro verso da Bíblia está escrito: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. A palavra shamayim, que é traduzida como céus, ela guarda um código. Esse código revela a essência da espiritualidade. É interessante notar que a palavra shamayim, céus, ela é proferida antes da palavra terra. E os sábios da Torá entendem isso como um indicativo de que o mundo espiritual ele tem primazia sobre o mundo físico. Ele foi criado antes do mundo físico. E, de fato, a gente observa isso no primeiro capítulo e no segundo capítulo de Bereshit, que no Ocidente é conhecido como Gênesis. Pois primeiro, no capítulo 1, o Eterno cria o homem, o Eterno cria as árvores, as ervas do campo, toda a vegetação. E no capítulo 2, ele forma o homem. E os vegetais, as árvores, vêm a existir só a partir do capítulo 2. Ou seja, nós temos no capítulo 1 a criação e no capítulo 2 a formação. O espiritual antecedendo o físico. E a palavra shamayim, ela tem esse código em sua composição. Para os nossos sábios, a palavra shamayim, ela é o resultado de duas palavras. Seriam elas esh, que significa fogo, representado pela letra shin, e a palavra maim, que significa água. Logo, shamayim seria fogo e água. O que chama atenção é que, do ponto de vista físico, fogo e água são elementos antagônicos, que, em tese, não coexistem, pois onde há muito fogo e pouca água, a água evapora. Ou, onde há muita água e pouco fogo, a água vai apagar o fogo. Portanto, não há coexistência entre o fogo e a água, mas isso no ponto de vista físico. Esse antagonismo entre o fogo e a água pode ser percebido pelo próprio movimento desses elementos. Ao acender o fogo, você vê que as chamas, elas sobem. Quando você joga água na sua varanda, quando você vai lavar o piso de uma varanda, por exemplo, você vê que a água busca sempre descer. Ela procura o caimento, ou seja, vai para baixo. Então, fogo seria uma referência para a espiritualidade, um símbolo para a espiritualidade, enquanto a água seria um símbolo para a fisicalidade. De fato, há algo muito interessante. A palavra shamayim, ela é escrita com shin e maim. A letra shin
é a letra que representa o fogo, como nós já dissemos. As letras hebraicas, elas também são números, né? E existe um sistema de cálculo para as letras hebraicas. E esse sistema é chamado de gemátria. E existem diversos métodos de gemátria. E algo que é muito interessante é o fato do tetragrama sagrado, Yud, He, Vav, He, ter o valor numérico de 26 em sua gemátria regular, a mais comum, a mais utilizada. Porém, quando utilizamos a gemátria, o método Atbash, sobre o tetragrama sagrado, o valor do tetragrama sagrado será 300, o mesmo valor da letra Shin. Logo, nós vemos que Shamayim é uma representatividade do mundo espiritual. E dentro dessa realidade espiritual, fogo e água não são antagônicos, eles são coexistentes. E isso é muito importante para a gente entender a relação entre esses elementos com a palavra que Yeshua deu aos seus discípulos, ao chamá-los de sal da terra. Do ponto de vista da espiritualidade, fogo e água não são antagônicos, mas são duas partes de uma mesma coisa e revelam a essência da espiritualidade. E a coexistência do fogo e da água resulta em um mineral, que é o sal. O sal é o resultado da ação do fogo, do sol, sobre as águas do mar ou de um lago salgado, gerando o precioso mineral, o sal. Logo, o que o Rav Yeshua de Natzrat está dizendo de forma indireta é que o seu discípulo, os seus discípulos, são aqueles que alcançaram o equilíbrio entre a espiritualidade e a fisicalidade, onde corpo e alma trabalham juntos. E esse equilíbrio, essa harmonia entre corpo e alma, entre o fogo e a água, quando manifesta, nos leva ao jardim. Porque jardim, em hebraico, é Gan. E os nossos sábios entendem que Gan é um acrônimo para Guf, que é a palavra hebraica para corpo, iniciada com a letra Gimel, e a letra Nun. Então, quando o corpo e a alma, Guf e Neshama, a palavra hebraica para alma, quando eles estão em harmonia, nós encontramos o equilíbrio, nós encontramos o jardim, que foi o lugar onde o Criador e a sua criatura tiveram o seu maior nível de intimidade. Portanto, ser sal da terra tem esse aspecto fundamental, ser uma pessoa que alcançou o equilíbrio entre a espiritualidade e a fisicalidade. Uma pessoa que não olha para o seu corpo e para o seu físico como uma prisão, pois o corpo não é uma prisão. O corpo, ele faz parte, ele é parte integrante para que nós possamos promover o Tikkun Haolam, o conserto do mundo. Shalom e até a próxima.